Olá e bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num dos pilares do mundo digital moderno. Algo que, olha, usamos todo dia sem nem perceber. Com certeza. Se a gente voltar um pouco no tempo, sabe, para um data center tradicional, a vida era bem mais complicada. O armazenamento era basicamente dividido em duas caixas gigantes, E caras? muito caras. De um lado, tinha o que chamavam de Block Storage, a SAN. Pensa nisso como um HD virgem que era entregue para um servidor. Era ali que se instalava o sistema operacional, um banco de dados pesado. Isso mesmo. E do outro lado, o File Storage, o famoso NAS. Esse era mais fácil de entender, né? Era tipo uma pasta compartilhada na rede. Exato. Onde todo mundo na empresa jogava seus arquivos do Word, planilhas, essas coisas. Exatamente. E o grande problema desse modelo antigo era, bom, primeiro era caro e um pesadelo para escalar. Comprar mais daquelas caixas levava meses. Meses. E a complexidade para gerenciar tudo? Era enorme. Mas aí veio a nuvem e virou a mesa. E no centro dessa revolução toda tem um conceito chamado armazenamento de objeto. O Object Storage. Isso. E a nossa missão hoje é exatamente essa: desvendar como os gigantes da nuvem, S3 da AWS, Azure Blob, Google Cloud Storage, pegaram essa ideia e transformaram na base de quase toda a engenharia de dados, especialmente para construir os famosos data lakes. Pois é. E o mais interessante é que, apesar dos nomes diferentes, a ideia por trás é a mesma. A grande sacada, a mudança de paradigma mesmo, não foi só o armazenamento em si, mas como a gente acessa ele. Ah, esse é um bom ponto. A gente saiu de protocolos de rede antigos, super complexos, para algo que todo desenvolvedor já conhece: HTTP, uma API REST simples. E essa combinação de escalabilidade, infinita, com esse acesso via API é o que define tudo. Entender essa base é crucial para entender o mundo de dados hoje em larga escala. Certo, então vamos desvendar isso. Se a gente abandonou a ideia de discos e pastas compartilhadas nesse novo mundo, como é que ele se estrutura? Quais são as peças fundamentais do armazenamento de objeto? A estrutura é de uma simplicidade que é até genial, e se baseia em 3 componentes. O primeiro é o bucket. O balde. Isso, o balde, que no Azure a Microsoft chama de container. É o seu recipiente principal, onde você vai jogar tudo. E já de cara tem um detalhe que pega muita gente de surpresa. E qual seria? O nome que você dá para o seu bucket, ele precisa ser globalmente único, em toda a plataforma. Espera aí. Como assim globalmente? Em toda a AWS, por exemplo? Em toda a AWS. Quer dizer que se uma startup lá na Austrália registrar o bucket Meu App Legal, ninguém mais no mundo, nem uma gigante aqui no Brasil, pode usar esse nome? Exatamente isso. Nossa, isso parece caótico. Como as empresas lidam com isso para não ficarem sem nomes? Parece caótico, mas tem uma razão técnica forte por trás, ligada a DNS. Na prática, o que acontece é que as empresas adotam convenções de nomenclatura muito, mas muito específicas. Tipo, Geralmente incluem o nome da empresa, a região, o ambiente, um número aleatório, algo como Minha Empresa, Prod, US East 1, Data Lake 98755. Fica um nome feio, mas garantidamente único. faz sentido. É uma troca de conveniência por poder. Ok, então temos o bucket. Quais são as outras duas peças? A segunda peça é o objeto. Ele é o dado em si. Pode ser uma foto JPG, um vídeo, um relatório ponto parquet de terabytes, qualquer coisa. Mas o objeto não é só o arquivo. Ele carrega consigo os metadados. Dados sobre o dado? Perfeito. Coisas como o tipo do conteúdo, data de criação e até tags personalizadas que você pode adicionar, tipo departamento, ponto finanças. E a terceira peça que amarra tudo é a chave, ou a key. A chave é simplesmente o nome completo e único do objeto dentro daquele bucket. Ok, bucket, objeto, chave. Parece simples. Mas aqui tem uma coisa que não fecha para mim. Quando eu abro o console da AWS ou do Azure, eu juro que eu vejo pastas, uma dentro da outra, igualzinho no meu computador. Uhum. Eu clico nelas, mas o material que a gente analisou diz que isso é uma ilusão.
O que está acontecendo ali, a interface está mentindo para mim. Mentindo é uma palavra forte. Digamos que ela está criando uma abstração muito conveniente para nós. Essa é a confusão mais clássica de todas. Certo. O armazenamento de objeto funciona com o que a gente chama de namespace plano. Não existe o conceito de diretório, de pasta. Para a gente vê meu bucket 2024 mês 11 dados.csv. E o cérebro pensa na hora, ok, pasta 2024, dentro dela pasta 11 e lá dentro o arquivo. Exato, é super intuitivo. Mas para o sistema, a realidade é muito mais simples. Existe um bucket chamado meu bucket e dentro dele um único objeto. O nome completo desse objeto, a chave dele, é a string de texto ano igual 2024, mês igual 11 dados.csv. Ah, entendi. A barra não é um separador de diretório. É só mais um caráter no nome. O que o console faz é usar esse caráter como uma dica visual, um delimitador para desenhar aquela estrutura de pastas que a gente entende. Por baixo dos panos é só um grande dicionário de chave e valor. A pasta é uma convenção para visualização, não uma realidade física. Uau! Isso muda o jeito de pensar, mas me leva a uma preocupação. Se a gente está colocando potencialmente todos os dados de uma empresa num único balde gigante, como podemos confiar que esses dados não vão, sei lá, sumir? Certo. Uma falha de hardware, um bug. Eu sempre ouço falar da promessa dos 11 noves de durabilidade. O que isso realmente significa no mundo real? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a distinção aqui é fundamental. Existem dois conceitos que parecem iguais, mas são muito diferentes: durabilidade e disponibilidade. Ok. A durabilidade é a garantia de não perder o seu dado. Quando a AWS promete 99,999999999% de durabilidade, ela está dizendo que a chance de um objeto seu ser corrompido ou perdido para sempre é astronomicamente baixa. Tipo, quase baixa. A conta é que se você armazenar 10 milhões de objetos, pode esperar perder um, em média, a cada 10 mil anos. 10 mil anos, ok. É basicamente para sempre. E como eles fazem essa mágica? A engenharia por trás é impressionante. Quando você envia um objeto, o serviço não salva ele num disco só. Ele, secretamente, cria múltiplas cópias e espalha elas por vários discos em vários datacenters fisicamente separados dentro da mesma região. As zonas de disponibilidade. Exato. Então, mesmo que um datacenter inteiro pegue fogo, em um cenário extremo, suas outras cópias estão seguras em outros prédios a quilômetros de distância. Ok. Durabilidade é a segurança de que o dado existe. E a disponibilidade? Disponibilidade é a garantia de que você consegue acessar o seu dado agora. É a porcentagem de tempo que o serviço está no ar respondendo. O SL para disponibilidade geralmente é alto, 99,9%, 99,99%. Mas é menor que os 11 noves. Bem menor. E a melhor analogia é a seguinte: é quase impossível o serviço perder o seu arquivo para sempre, que é a durabilidade. Mas é raramente possível que o serviço fique fora do ar por alguns minutos, te impedindo de acessar esse arquivo temporariamente. Isso é disponibilidade. Isso deixa tudo muito mais claro. Mas aí entra outra questão. Se a escalabilidade é infinita, o custo também não corre o risco de ser? Ah, o custo. Como as empresas gerenciam a conta para não explodir? Tem a impressão de que o segredo é saber se um dado é quente ou frio. Exatamente por aí. Seria um desperdício financeiro enorme tratar todo o dado da mesma forma. Um log de 5 anos atrás não precisa da mesma velocidade de acesso que os dados de vendas de hoje, né? Certo. Por isso, os provedores criaram as classes de armazenamento, ou storage tiers. E a mágica para automatizar isso são as políticas de gerenciamento de ciclo de vida. Me explica como funcionam essas classes. A primeira, e mais cara, é a Standard ou Hot no Azure. É a camada quente. Ideal para dados acessados o tempo todo, tipo os arquivos de um site ou de um data lake ativo que recebe consultas a toda hora. Custo de armazenamento mais alto, mas leitura barata. Exato. A segunda é a Standard IA em Frequent Access ou Cool no Azure. É a camada morna.
Perfeita para dados que você acessa de vez em quando, logs de meses anteriores, backups, o custo de armazenamento é bem mais baixo. Mas tem uma pegadinha. Tem. A plataforma te cobra uma pequena taxa toda vez que você lê um dado de lá. E por último, temos o congelador, certo? Exato. A camada Glacier na AWS ou Archive no Azure. A camada fria. O custo para armazenar aqui é irrisório. É para arquivamento de longo prazo. Dados que você precisa guardar por anos por questões legais. E aqui mora a regra mais importante. A regra do frio. Dados na camada Archive não são acessíveis na hora. Eles estão, para todos os efeitos, offline. Para ler um arquivo de lá, você precisa primeiro pedir uma restauração, que o move para uma camada quente, e esse processo pode levar horas. Horas. Não é para quando você precisa do dado para ontem. De jeito nenhum. Eu lembro de um cliente que guardava terabytes de logs antigos na camada Standard, a conta era altíssima. Nós simplesmente ativamos uma política de ciclo de vida para mover tudo com mais de 90 dias para o archive. E o resultado? A conta deles caiu uns 80% no mês seguinte. Foi uma vitória enorme, com uma mudança que levou 5 minutos. Uau! 80%? Isso é um impacto gigantesco. Então, com todas essas opções e regras, onde é que o armazenamento de objeto realmente brilha? E, talvez mais importante, quais são os erros mais comuns? Onde as pessoas tentam usar e quebram a cara? Ele se tornou a espinha dorsal de tantas arquiteturas modernas. O caso de uso número 1, sem dúvida, é para data lakes. É o lugar perfeito para despejar volumes massivos de dados, Parquet, JSON, CSV, para depois serem processados por ferramentas como Spark ou Databricks. Certo. Outros usos clássicos são backup e recuperação de desastres, por ser barato e durável, hosting de sites estáticos, servindo HTML e CSS direto para a web e, claro, armazenamento de mídia. Ok, esses são os pontos fortes. Mas e a maior armadilha? Onde o pessoal mais tropeça ao usar um S3 ou um Blob Storage? O principal antipadrão é tentar fazer o Object Storage se comportar como os outros tipos de armazenamento. Por exemplo, você não instala um banco de dados transacional, um SQL Server, direto nele. Por quê? Para isso, você precisa de latência de microsegundos, operações de I/O em bloco, coisas que ele não oferece. Outro erro, não se dá boot em um sistema operacional a partir dele. E o erro mais clássico do mundo corporativo? Tentar mapear um bucket S3 como um drive de rede, o famoso Drive Z, no Windows, para que várias pessoas abram e editem um arquivo do Word ao mesmo tempo. Ah, isso não funciona. Simplesmente não foi projetado para isso. Vai ser lento, inconsistente, frustrante. É por isso que o material de pesquisa insiste tanto na tríade do armazenamento em nuvem, certo? Exatamente. Para ficar claro na cabeça, Block Storage é o HD da sua máquina virtual. File Storage é a pasta compartilhada na rede. E o Object Storage, nosso foco, é o cofre de dados infinito que você acessa via API. Usar a ferramenta certa para o trabalho certo evita muita dor de cabeça. Ótimo! Essa tríade é um resumo perfeito. Agora, vamos entrar numa parte que eu acho muito útil. Desmistificar algumas ideias erradas, umas pegadinhas que sempre aparecem em discussões ou até em provas de certificação. Tenho certeza que eu já caí em algumas delas. Vamos lá. O primeiro mito, e talvez o mais contraintuitivo, é o da edição de arquivos. A armadilha é pensar que você pode, sei lá, anexar novas linhas a um arquivo de log. A verdade é que os objetos são imutáveis. Imutáveis. Então você está me dizendo que para corrigir um erro de digitação num arquivo de 5 GB, eu tenho que reenviar os 5 GB inteiros de novo? Depende. A operação é sempre de substituição completa. Você envia a nova versão e ela sobrescreve a antiga. Isso simplifica o sistema e elimina problemas de concorrência em larga escala. Entendido. Imutabilidade. Anotado. Qual o próximo mito? O segundo é uma pegadinha histórica. O mito da consistência. Por muito tempo, se dizia que o S3 tinha consistência eventual. Ou seja, você salvava um objeto novo e poderia levar segundos até ele aparecer.
Isso já foi verdade, mas é conhecimento obsoleto. Ah, essa é uma atualização importante. Muita gente ainda repete isso. Com certeza. Hoje, tanto S3 quanto Azure Blob e Google Cloud Storage oferecem consistência forte de leitura após escrita para novos objetos. O que isso quer dizer na prática? Se a sua operação de escrita, o put, retorna sucesso, você tem a garantia de que o próximo get daquele objeto vai enxergar imediatamente a nova versão, sem atraso. Excelente. E o terceiro e último mito para hoje? O terceiro nos leva de volta à nossa conversa sobre pastas, o mito de deletar pastas. Já que elas não existem. Exato. A pegadinha é achar que existe um comando mágico para deletar um diretório de uma vez. Isso não existe. Para deletar uma pasta, o que a ferramenta faz por baixo dos panos é listar todos os objetos com aquele prefixo e depois emitir um comando de delete para cada um deles individualmente. Uau! Então, se eu tenho 1 milhão de arquivos naquela pasta. O sistema vai realizar 1 milhão de operações de delete. É um processo em massa, não uma operação única e atômica. Isso é muito esclarecedor. Acho que conseguimos cobrir os pontos mais críticos. Recapitulando um pouco, o armazenamento de objeto é o alicerce dos data lakes modernos. Sem dúvida. Aprendemos que as pastas são uma ilusão e o que importa é a chave completa do objeto. Vimos que os objetos são imutáveis, a regra é sobrescrever, não editar. Isso. O acesso é sempre via API HTTP, não como um drive de rede. E talvez o ponto mais prático, a importância de usar as classes de armazenamento hot, cool e archive para gerenciar os custos de forma inteligente. E se a gente conecta todos esses pontos, fica claro que entender essa camada vai muito além de um detalhe técnico. É o que permite projetar arquiteturas de dados mais baratas e eficientes. Evitar aqueles antipadrões que a gente discutiu pode economizar uma fortuna, tanto em dinheiro na fatura da nuvem, quanto em tempo de desenvolvimento. Perfeito. Para encerrar, quero deixar uma provocação. A gente bateu muito na tecla de que os objetos são, por princípio, imutáveis. No entanto, o material de base menciona de passagem conceitos como multi-part uploads ou append blobs no Azure. Isso me deixou pensando. Se a imutabilidade é a regra de ouro, que tipo de abstração inteligente esses mecanismos estão criando para nos permitir trabalhar com arquivos gigantescos ou com logs que crescem o tempo todo sem ter que reenviar tudo a cada modificação? Como eles conciliam a praticidade do mundo real com a regra fundamental do sistema? Fica aí uma boa pergunta para uma próxima exploração.